Fala, lojista, ó, vem comigo que eu tô indo ali, ó, na BBZ Óticas, uma das lojas do Bodan, que tá na mentoria de milionária, para entregar o reconhecimento. Agora, olha o que é uma fachada bem projetada e bem executada. Olha que incrível que ficou esse projeto, moderno, diferenciado e, claro, né, impacta e chama você para entrar. Vamos lá conhecer como é que ficou essa ótica maravilhosa e entregar esse prêmio? Vim te visitar e vim te premiar. Obrigado. Aqui, ó, eu tava te devendo o teu reconhecimento, aí teu recorde de vendas. Muito obrigado. Tá aqui, ó, primeiro de muitos reconhecimentos. Olha, é o seguinte, o Bodan tá com a gente na mentoria aí, já faz mais de um ano. E como é que tá aqui nessa nova loja? Como é que você tá? Tá muito bom, tá me surpreendendo. Em 15 dias eu já vendi o que vendia na loja da Deodoro. Então, eu levava um mês para vender lá, eu levei em 15 dias aqui, né, praticamente eu vendi. Como é que é? Quais foram as principais mudanças que você sentiu? O ambiente, isso eu acho que é um dos principais fatores, né? Porque a pessoa, quando se sente às vezes num ambiente mais aconchegante e tal, ela acaba investindo mais. A gente usou o checklist da inauguração, como visitar pessoas, mandar presentes para as pessoas certas. O Bodan está falando que além do calendário milionário que a gente usa na mentoria, lá tem um checklist para inaugurações e reinaugurações, né, de ações que a gente precisa fazer, porque muitas vezes o empresário ele investe um valor muito alto para fazer uma loja bonita, né, para estar num ponto bom, para transformar um espaço como esse e não tem o mesmo nível de preparação para a inauguração, né? E a inauguração ela é fundamental. Sim. Porque uma vez que dá esse gás, você fica mais animado, a equipe fica mais animada, né? Esses clientes trazem outros clientes, né, Bodan? Com certeza. Oi, Simone! Tudo bem? E aí, tudo bem? Prazer. Igualmente. Que lindo, adorei o desenho aqui, ó. É criativo, né? O artista captou a nossa intenção e trouxe para o nosso universo. Olha que legal. E aqui contigo tá a parte dos aparelhos auditivos, isso? Sim. Legal. Nós trabalhamos com aparelhos auditivos desde a fundação. Massa. Ó, lá na mentoria a gente tem ótica que vende relógio, que isso ajuda a melhorar o ticket médio, ajuda a trabalhar também datas que tem presente, como Natal. E aqui a gente tem um exemplo de a ótica que tem os aparelhos auditivos, também ajuda a aumentar o ticket médio, o produto por atendimento. Naturalmente esse cliente que precisa de aparelho auditivo, na sua maioria vai precisar de óculos também, pela idade e tal, então aqui ele encontra tudo. Isso, com certeza. E é bem atendido, a gente sempre pensa no benefício do outro, isso que faz o cliente sentir confiança e ficar na casa. Massa, parabéns pela casa nova. Aí, Bodan, o que mais? Mostra aí pra gente. Aqui vai ser um espaço kids. Lá. Massa. Vai ser um espaço que vai ter uma mesinha para atendimento para infantil e também para quem tiver. E aí os produtos infantis. É. A experiência do pequeno, né? A experiência da criança. Que massa. Eu sempre falo de banheiro porque eu acho, pra mim, banheiro mostra como você trata as pessoas. Muitas vezes o cliente vai para uma loja, o banheiro está fechado, o banheiro não está limpo, o banheiro não está preparado para receber o cliente e o funcionário. E ó, chega aqui para você ver. Tem musiquinha tocando, super decorado, super bonito, ó, limpíssimo. Isso aqui pode parecer pequeno, pode parecer um detalhe simples, mas não é. Banheiro mostra como uma loja trata as pessoas, os funcionários e os clientes. Isso aqui o que é? Esse aqui é um equipamento para tirar a medida dos óculos. Então, por exemplo, tirar com mais precisão, fazendo com que a tecnologia, né, avance e não tenha tanto erro. Quer dizer, ajuda a tirar as medidas certas para que a lente fique na posição certa, o centro da lente fique no lugar certo. Otimize mais, às vezes uma pessoa com uma miopia alta pode ter uma espessura, 1 milímetro faz diferença. Com isso você consegue ganhar na espessura da lente. Né? E a máquina ela tira mais precisamente do que na mão ou o pupilômetro. Você entende como isso tudo agrega valor, né? Quer dizer, o cliente que entra aqui, ele percebe, primeiro, pelo ponto, pela fachada, pela estética, pelos detalhes, que ele não está entrando numa ótica comum, está entrando numa ótica de um nível superior. Quando você agrega serviço, por exemplo, a tecnologia, ele sobe mais um degrau, na mente dele sobe mais um degrau. Opa, aqui é ainda mais diferente, ainda melhor. E isso leva o cliente a perceber mais valor no produto. E aí você sai do que é caro ou barato. Né? Você sai dessa disputa de caro ou barato. Quer dizer, é mais caro? Pode ser que aqui seja inclusive mais caro. E o Bodan já falou sobre isso em outros momentos. Olha, pode ser que algumas coisas sejam inclusive mais caro. Só que o que ele oferece aqui vai tornar esse preço muito barato na mente do cliente. Por quê? Porque o cliente vai perceber os serviços. É mais caro, mas vale a pena, ou é justo o que se cobra, né? É justo. Vender o valor, exato. não o preço.
imagina as gavetas. As peças são todas em bandejas, né, individuais, com isso fica uma organização melhor. Nossa. O cliente pode notar aquela bagunça nas gavetas. Fica mais fácil a visualização, né, da peça, do produto. E daí na mesa seja um encontro. Sim. Entre o cliente e o vendedor. E sabe que é uma coisa que eu acho legal? Não tem um lado de lá e um lado de cá. Não. Esse é o tipo de mesa que o cliente, o consultor, eles estão todos numa posição igual, né? Igual. Isso é, não tem aquela divisão, né? Sim. Isso que a gente buscou fazer. Mas vou levar para esse lado de luxo, né? Porque o lado do luxo ele leva muito a amizade. Sim. Né? Você criar amizade com o cliente e você não só simplesmente atender, mas você está fazendo uma consultoria. Massa. Vamos lá, vamos pensar em aparelhos auditivos. Ó, aqui um dos diferenciais de vocês é ter os aparelhos auditivos. Eu estava te perguntando antes, como que o cliente percebe, então, que ele tem um problema auditivo, que ele vai precisar de aparelho? Você falou para mim, a família percebe porque a TV está muito alta, porque chama e não atende. Que outros sintomas que a pessoa que precisa de aparelho e não sabe tem? Essa dificuldade que a gente comentou, o zumbido é um indicativo de uma possível perda auditiva, não que o zumbido tenha uma ligação direta com a perda auditiva, é um dos sintomas, né? Mas o ideal mesmo é que as pessoas criem o hábito de ir ao médico e fazer periodicamente uma audiometria, porque é a audiometria realizada pelo fonoaudiólogo que vai dar o nível de audição. E através disso nós vamos ver o tipo de patologia. E uma coisa muito interessante que acontece é que as pessoas, a audição diferente do óculos, o óculos quando a gente começa a ter uma visão meio turva, vai ao oftalmologista, coloca o óculos e corrige. Legal. O ouvido não. Você só vai descobrir que você tem uma perda auditiva quando ela já está avançada, porque você vai acostumando. E o que acontece? Tem muita resistência. Quando eu descubro que eu tenho uma perda auditiva, eu tenho resistência em usar o aparelho, porque uma série de preconceitos, né? Preconceitos. Só que tem um fator muito importante nessa questão. Quando eu descubro a perda auditiva, o nosso ouvido ele puxa o som e compreende o som. A parte principal, no meu ponto de vista, é a compreensão, porque a compreensão perdida, ela não se recupera. E geralmente as pessoas descobrem que tem perda auditiva, precisam usar o aparelho, aí eu vou deixar. E espera mais 1, 2, 3, 10 anos para daí tomar a iniciativa de se colocar o aparelho e o aparelho não resolve. Então, descobriu a perda auditiva, procura um profissional, coloca o aparelho e começa a reabilitação para não perder a compreensão, porque essa compreensão precisa ser mantida. Bom, me ocorrem algumas coisas aqui sobre a pergunta que você me fez, né? Como que você pode vender mais? Como é que você pode trabalhar mais essa venda? A primeira coisa que me ocorre é o seguinte, é o que a gente chama de conteúdo ou anúncios de topo de funil. O que é o topo de funil? É quem não está procurando por aquilo que você vende aqui. Então, por exemplo, exemplos de conteúdo de topo de funil, 5 sintomas que você pode precisar de aparelho auditivo. Né? Isso é um exemplo de conteúdo de topo de funil. A pessoa não está procurando essa informação, mas de repente é uma coisa que ela vai parar para perceber. Isso pode ser tanto um conteúdo como um anúncio. Outro exemplo de topo de funil, famosos que usam aparelho, que declaradamente falam sobre isso. Então, poxa, você sabia que o fulano de tal, que já fez tantos filmes, ele usa aparelho? Né? E ele fez questão de falar porque muita gente tem preconceito em relação a isso. Então, trabalhar no seu conteúdo pessoas que já ajudam a quebrar esse tipo de preconceito. Outro exemplo de meio de funil. Uma pessoa que já sabe que precisa usar aparelho, mas está resistindo, está deixando para depois. Muitos clientes deixam para depois, o óculos também. Então a gente acaba deixando para depois, até ficar insustentável. Ainda estou enxergando sem óculos. Exato. E aí, o braço, exatamente, faz assim, né? E aí, um exemplo de meio de funil, tanto para anúncio como para conteúdo, é você mostrar diferentes tamanhos, você mostrar o quanto é discreto, você fazer como é que era 20 anos atrás e como é que é hoje. Que, por exemplo... O avanço da tecnologia. E o design? Sim. Quando eu penso em aparelho auditivo, o que eu penso? Aquele gigante que faz um negócio assim e tal. Então você pode dizer como era em 1990, como é hoje. Sabe, tipo assim, o celular. Você podia até fazer uma brincadeira. O anúncio poderia ser assim, ó. Celular em 1900... Tijolão e hoje. Aí você faz uma outra coisa. Por exemplo, me ajuda aí, uma coisa do antes e depois. Um carro... Telefone com linha, telefone... Boa.
Exato, a gente pode fazer vários antes e depois, e aí você termina com o aparelho auditivo. É um anúncio de aparelho auditivo que não parece anúncio de aparelho auditivo. E você quebra esse preconceito. Isso já é meio de funil. E aí, fundo de funil, na minha opinião, é muito mais como, por exemplo, você faz no Google. Né? Você precisa estar lá no Google, nas buscas do Google, anunciar nas buscas do Google, para que uma pessoa que procure por aparelho auditivo em Florianópolis, você seja a primeira empresa que ranqueia, a primeira empresa que aparece. Aí a gente já chama isso de fundo de funil, porque o cara já está procurando pela tua solução. Agora, uma outra coisa é o que vocês já estão fazendo aqui que pode ser melhorado, que é oferecer o teste. Esse teste é gratuito ou não? Isso é critério de cada empresa. Tá. Né? Para os nossos clientes, eu forneço como cortesia. Tudo bem. Mas não libero o laudo. Se a pessoa quiser o laudo... Perfeito. Então você pode também ter vídeos mostrando, que eu vi, você tem todo um espaço ali e olha que interessante, é curioso, né? Assim como esse equipamento de tecnologia é curioso. Você vê que os melhores anúncios e conteúdos do Fabiano lá da Ótica Conceito são os que têm esse aparelho. Então, para você é normal, você está acostumado, mas para mim é curioso. Então, produzir vídeos mostrando teste, produzir vídeos mostrando curiosidades, né? Eu lembro, antigamente tinha uns anúncios na TV de uns aparelhos que você ouvia a agulha cair no... Você lembra disso? Então, você podia até usar um negócio desse, sabe? Do tipo, pega esses vídeos meio tosco do passado e diz, olha, antigamente ouvir bem era isso. Hoje ouvir bem Aí se conecta com a sua elegância do ambiente, com o design do produto, com a tecnologia. Sempre tem que ter uma chamada para ação, né? E aí a chamada é, clica aqui e agende um horário para o seu exame, clica aqui e fale com os nossos especialistas. Uma outra coisa é que você pode anunciar para pessoas, ter anúncios direcionados para pessoas mais velhas, normalmente é o teu público, né? De forma geral, acredito que seja pessoas mais velhas? Não. Não? Não, de 0 a 100 anos, não tem idade para perda auditiva. Tá. Existem vários tipos de patologia. Entendi. A nossa funcionária tem a filha de 2 anos que usa para ele. Olha só. Então, Muita gente não sabe. Sim. Né? Às vezes a criança vai sabendo porque na escola falaram para ela, nossa, a filha não está respondendo a muito escola bem. que alertou. Quem é? Tá aqui? Priscila. Oi, Priscila. Tudo bem? Por acaso você... Tudo bem? Por acaso você faz parte de algum grupo de mães, de crianças que tenham algum tipo de desconforto auditivo, não? Mas deve existir, não deve? Sim. Então, o que você pode fazer? É você se aproximar desses grupos de mães que realmente precisam dessa solução e você oferecer pequenos eventos. Faz um coquetel, faz uma palestra. Então, você pode fazer uma palestra sua. Você pode começar a fazer pequenos eventos e convidar, primeiro, mães. Como é que lida com o filho, né? Como é que você ajuda o filho e tal. Depois você pode fazer netos ou cuidadores ou filhos sobre os pais que já estão mais idosos, né? E que não estão, mesmo com o aparelho, não estão vivendo bem. Então você pode ser uma fonte de conhecimento, porque o evento, ele conecta, ainda mais evento presencial, ele conecta, né? Você traz a pessoa para uma experiência aqui, ela vê o teu espaço, e aí você pode começar com pequenos grupos. A gente só cresce no mercado se a gente dominar o nosso núcleo ali. Então você começa com um pequeno mercado, só que você se torna referência para aquela... Imagina um grupo de mães com 20 mães. Você se torna referência para essas 20 mães. Essas 20 mães vão te fazer referência para 40. Essas 40 vão te fazer referência daqui a pouco para muitas outras. Veja só a importância da mentoria. Você falou uma coisa que para mim é feijão com arroz. Fazer um exame. Eu faço isso desde que me formei em 93, mas nunca me toquei, porque realmente esses dias eu vi uma pessoa aqui que eu fiz uma audiometria nela, ela nem sabia o que era audiometria. E é uma pessoa esclarecida. Sim. Então a gente sabe, tem o... Eu também não sabia, tá? Até 20 minutos então, atrás. Eu convido você a um dia agendar. Vou vir, claro. E cuidar da sua saúde auditiva. E colocar essa importância em uma informação para o público, né? Eu acho que isso também ajuda. Então, isso é conteúdo topo de funil. Só que não pode ser um post assim, você sabe que é audiometria? Já me deu sono, entendeu? Eu vou ignorar, eu vou passar. Né? Agora, uma pessoa, sei lá, uma imagem de uma pessoa, um vídeo de uma pessoa tentando ouvir a outra falar com uma dificuldade, que cria uma tensão, que cria o que vai acontecer depois? Né? E aí vem uma explicação. A gente tem que imaginar que é a emoção, a atenção que vai ganhar a atenção das pessoas. Se você for muito óbvia,
Você sabia que você precisa fazer um exame? Ah, eu já passei, eu nem terminei de ler, né? Ah, tá falando de saúde, as pessoas nem É. de saúde, né? Aí, não, ainda mais Instagram, tipo, Instagram as pessoas elas querem entretenimento, elas querem diversão, elas querem coisas curiosas, né? Mas essa história de pegar o antes e o depois, eu acho que pode dar um caldo bem legal. E o Instagram aceita bem, as pessoas gostam do antes e depois do Instagram. Já deu uma luz? Sim, bom, ajudou bastante. Então tá bom. Não, sem pensar, sabe o quê? Eu vou falar uma coisa que vai tirar um pouco essa preocupação e a culpa de vender. Você tem que pensar o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta que quero que seja bem sincera. Quando você faz uma venda de um aparelho, quem ganha mais com aquela venda? Você ou o teu paciente? Paciente, com certeza, qualidade de vida. Bingo. Então é o seguinte, quando você pensa Ele em... investe nele, não em mim, na realidade. Perfeito. Quando você pensa em venda, você tem que pensar no benefício que você faz para a vida daquela pessoa. E você fala, caramba, se eu ajudei 10 esse mês, e se eu ajudasse 100? Quantas pessoas viveriam melhor? E se eu ajudasse 1000 ao longo de um ano, quantas pessoas viveriam melhor? Né? E aí você começa a entender que a venda, ela nada mais é do que uma etapa de você de fato conseguir, porque eu só consigo te ajudar se você usar o aparelho, correto? Sim. Se você não usar, eu não consigo te ajudar. Mas para isso você tem que comprar de mim. Então, quando a gente entende que a venda é só uma etapa de uma relação e que no final eu vou conseguir te ajudar, fica mais suave, fica mais leve. Prazeroso, né? Você pode chamar de relacionamento. Você pode trocar a palavra venda por relacionamento se isso te parecer, se soar melhor, sabe? É que a gente que vem da área da saúde, a faculdade não prepara a gente. É lógico que não. Corporativo. É diferente de uma administração. A mesma administração. Você aprendeu a vender? Não. Você fez administração? Não, eu fiz veterinário. Ah, você fez veterinário. Tá, não, mas se você perguntar pra alguém de administração, você aprendeu a vender? Não, né? Não sabe vender. Veterinário, quando eu me formei, a gente trocava RT por 1 quilo de carne. Olha só. Porque não sabe cobrar. Sim, Fica com medo de cobrar. Sim. E é por isso também que a gente tem que vender produto de valor agregado. Porque quando você cobra mais caro num produto, o cliente valoriza aquele produto. É claro, tem pessoas que não podem pagar e vão optar por um valor mais baixo. Mas de forma geral, quanto mais caro uma coisa é, mais a gente dá valor e mais a gente deseja essa coisa. Por que os produtos exclusivos, assinados, numerados, edições limitadas são tão disputadas? Porque é o gatilho da escassez. Quanto mais difícil de ter uma coisa, mais a gente deseja aquela coisa. E o cliente dá valor um produto mais caro. Pode olhar, você compra uma camisa bem cara. Cara, você vai cuidar dessa camisa. Agora, aquela camisa mais barata, você comprou só para uma ocasião, cara, você joga ela de um jeito na máquina, você trata ela mal às vezes, né? Então, o preço também determina quanto a gente vai dar valor para alguma coisa.